Nessa aula, nós vamos aprender a identificar se um número pertence ao conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N e é formado pelos elementos que utilizamos para contar objetos, por exemplo. Se eu te falo que eu tenho 2 terrenos de 100 metros quadrados na Praia do Rosa, observe que esse 2 pertence ao conjunto dos naturais. Agora, se você me diz que tem 2 terrenos e meio, observe que nesse contexto nós já não temos um valor que se configura no conjunto dos naturais. Temos aqui alguns exemplos de números naturais, sendo o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. O conjunto dos números inteiros, família, é representado pela letra Z em homenagem à palavra alemã Zahlen, que significa números. Observe que esse conjunto dos inteiros é formado pelo conjunto dos naturais e por seus correspondentes negativos, como por exemplo, o menos 4, o menos 3, o menos 6, o menos 5. Então, observe que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Pegou o código? O conjunto dos racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, onde o denominador dessas frações é diferente de 0. Dentro desse conjunto, você vai encontrar todos os números decimais finitos e as dízimas periódicas. Observe que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos racionais. Porque, veja, você pode escrever o 2 como sendo uma fração 4 sobre 2. Ah, Gui, e o conjunto dos inteiros também está contido no conjunto dos racionais? Sim, família, porque observe, você pode escrever o menos 3 como sendo uma fração menos 6 sobre 2. Ou seja, podemos dizer que todo número natural é racional e podemos dizer também que todo número inteiro também é racional. Agora nós temos aqui, família, o conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra I. E nesse conjunto você vai encontrar os números que possuem infinitas casas decimais após a vírgula, mas não possuem um período que se repete. Observe que na dízima periódica você tem aqui o 4, 4, 4, 4, 4, 4. Aqui você tem o 7, 7, 7, 7, 7. Já nos números irracionais, nós temos as dízimas não periódicas. Ah, Gui, então aqui eu tenho o π, eu tenho o raiz de 2, eu tenho o raiz de 3. Perfeito! Esses são os números irracionais. E para finalizar essa primeira parte, família, eu quero que você saiba que o conjunto dos números reais abraça toda essa galera. Ou seja, o conjunto dos irracionais está contido no conjunto dos reais, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos reais, o conjunto dos inteiros também está contido no conjunto dos reais, e o conjunto dos racionais também está contido no conjunto dos reais. Ou seja, todos esses números que você está vendo pertencem ao conjunto dos reais. Na paz? E para fechar essa aula, eu preciso te passar esses códigos. Família, se eu escrevo o Z com o asterisco, significa que eu quero os inteiros não nulos. Ou seja, eu vou excluir o zero dessa brincadeira. Então nós temos, por exemplo, o menos 2, o menos 1, o 1, o 2 e assim segue. Agora, se eu escrevo Z e coloco o símbolo do mais, eu quero os inteiros não negativos.
Então, eu coloco o 0, pois o 0 é neutro. Então, observe que você tem o 0, o 1, o 2, o 3, e assim segue o baile. Agora, se eu escrevo o Z com o sinal de menos, eu quero os inteiros não positivos. Então, eu coloco o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3, e assim segue o baile. E essas simbologias que nós vimos aqui servem também para situações envolvendo os números racionais, os números irracionais, os reais. Então é importante você saber se comportar diante dessas situações. Vamos para cima e vamos passar, e até a próxima aula.